Oi, tudo bem com você? Letícia Chagas aqui para a nossa sexta classe do curso básico de português. Hoje, uma novidade. A partir dessa aula, eu vou falar português. Por quê? Eu acredito que se eu falar devagar, despacio, você vai me entender. E assim, acostumar o seu ouvido para futuramente falar português. Bom, hoje eu vou falar sobre os artigos. Também vou falar sobre palavras heterogenéricas. São palavras heterogenéricas? Fica aí que tu vai descobrir. E ainda no final vai ter uma coisa bem divertida. Eu vou ler uma poesia. Sim. Então vamos começar? Então vamos ver os artigos em português. Los artículos. Aqui nós temos os artigos definidos, o, a, os, as, que equivale a el, la, los, las, e os artigos indefinidos, que é o uma, e o plural uns, umas. Eu não coloquei aqui, mas né, o plural é uns, umas. Então é bem fácil, né, essa parte, né? A única diferença é que no português nós não temos o artigo neutro, o lo, né? Então, no caso, quando a gente quer especificar alguma coisa ou generalizar, né, alguma coisa também, a gente vai dizer assim, um exemplo quando eu quero enfatizar, né? Ah, ela não é uma abogada, né? Ela é a advogada. Então, assim, ó, quando eu digo a advogada, eu tô dizendo assim, ó, ela é a melhor no que ela faz, tá? Então é isso. Bem simples, tá? E vamos então ao próximo assunto. Bom, existe no português palavras que são femininas e no espanhol são masculinas. E ao contrário também. Palavras que em português são masculinas e em espanhol são femininas. Esse fenômeno recebe o nome de palavras heterogenéricas. E como tem essa definição de artigo na frente, eu aproveitei o link dos artigos e trouxe algumas, tá? Para a gente ir se familiarizando com esse fenômeno, com essa diferença, né? Uma particularidade do idioma entre o idioma português e espanhol. Então vamos ver as palavras heterogenéricas. Heterogenéricas. Aqui nós podemos ver um padrão. Não é sempre, mas a grande maioria, ou a maioria, pode-se dizer, das palavras que terminam em arre, em espanhol, e em português, elas terminam em agem e vão ser femininas. Ou seja, el coraje es, em português, a coragem. El carruaje é a carruagem. El chantaje, a chantagem. El viaje, a viagem. El hospedaje, a hospedagem. El tatuaje, a tatuagem. El lenguaje, a linguagem. El porcentaje, a porcentagem. Agora, outras, né, palavras que não tem essa terminação, mas que também existe essa troca de gênero. El origen, né? A origem. El margen, a margem. El puente, a ponte. El pétalo, a pétala. El humo, a fumaça. El dolor, a dor. El intento, a tentativa. El color, a cor. Agora vamos ver as palavras que em espanhol são femininas e em português elas vão ser masculinas. Aí o padrão é o seguinte: quando as palavras em espanhol terminam em hombre,
em português terminam em ume, né? Geralmente. Essas palavras que terminam em ombre em espanhol, quando elas vão passar para o português, elas vão ser masculinas, tá? Então, la vislumbre é o vislumbre, la costumbre é o costume, la pesadumbre em português não vai terminar em umbre, mas não vai ser apesar, vai ser o pesar. Você lembra, né? Que o S entre duas vogais tem som de Z, então é o pesar. La legumbre, o legume. La cumbre vai ser o cume. Então, a poesia que eu vou ler no final fala sobre o cume. E aí eu lembrei dessa poesia que é divertida e trouxe para ler para vocês, tá? La mala costumbre. Mala costumbre em espanhol é uma expressão. E em português são duas palavras. Mau costume, porque é uma palavra masculina, então vai ser o mau costume. Mal é o masculino de má, né? Por espanhol é mala, em português é má, né? Então, se fosse feminino, seria a má costume. Mas não, é masculino, então é o mau costume. Aqui mais algumas palavras que são femininas em espanhol e em português são masculinas. La hamburguesa, o hambúrguer. La leche, o leite. La crema, creme. La pesadilla, o pesadelo. La señal, o sinal. La sangre, o sangue. La alarma, o alarme. La sal, o sal. Ó, sal em espanhol. Em português, sal. A pronúncia é como se fosse o, sal. Bom, então agora, né, acabando essa parte dos artigos e das palavras heterogenéricas, e é uma coisa que pode ser um pouco difícil de lembrar, né? Mas depois, pouco a pouco, de tanto escutar, de tanto se familiarizar com o idioma, a gente vai acostumando, né? A princípio, assim, é estranho, mas também não é nada assim que muito grave, né? Se a pessoa esquecer, soa um pouco estranho, né? Por exemplo, se eu disser em espanhol el leche, né? Porque como a pessoa às vezes esquece, né, que existe essa diferença. Então eu posso chegar assim, ah, dá-me, é, eu quero el leche. Estranho, raro, raro, estranha, estranho, raro. E mas não é um grande problema, né? É interessante e então agora depois de ver agora essa lista de palavras, né, que eu lembrei de uma poesia, né, que ela é um trocadilho. Por exemplo, em espanhol, eu pesquisei aqui o que quer dizer trocadilho, é retruécano. Quando a junção de duas palavras ou uma expressão pode significar duas coisas, né? Então eu não vou explicar, tá? Que tipo de trocadilho, assim, né? Que tipo de retruécano, né? Tem nessa poesia. Pode ser que tu não entenda, mas vale escutar a poesia, né? Se tu entender, eu quero que tu comente aqui. É uma bobagem. Mas a poesia vai ser legal ouvir, pra ouvir um pouquinho, né? Português. Então, vamos lá. No cume. É uma música também, né? Essa poesia linda é uma música. E do Falcão.
É um cantor comediante, assim, cômico. Ele é engraçado. Vamos lá, então. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre, o mato do cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. No ato daquele cume, no alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre, o mato do cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Gostou da poesia? Então inscreva-se no canal, compartilhe se gostou da aula, tá? Deixa um like para mim, tá? Gratidão. Obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo, a próxima aula. Um beijo!